Olá pessoal, meu nome é Alexandre e estamos na aula 16 da série 1001 Dúvidas de Português. Essa série tem o objetivo de abordar temas relacionados às dúvidas recorrentes no uso da norma culta da língua portuguesa no cotidiano. Dúvidas, sugestões e contatos podem ser feitos através dos canais que aparecem no fim dessa aula, meu e-mail, meu Facebook, enfim. Estou aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer colaboração. Será um prazer contar com você. Pois bem, nessa aula 16, nós vamos falar sobre o uso do infinitivo. O uso do infinitivo gera muitas dúvidas. No momento que nós vamos escrever uma carta, escrever um texto onde há necessidade da norma culta, o uso do infinitivo aparece e nos deixa em dúvida, sobretudo no que diz respeito à conjugação do plural. Pois bem, antes de entender de uma vez por todas o emprego do infinitivo, urge saber que a eufonia, isto é, o som agradável, deve imperar no seu emprego, isto é, quando eu vou escrever, eu tenho que prestar atenção se o som está agradável, se não está dando a impressão de algo mal colocado, de algo dito de forma inadequada. Se isso ocorrer, já é um bom começo para que nós compreendamos que estamos fazendo o uso correto do infinitivo. Vejamos aqui. As regras trazidas pelas gramáticas não são sólidas e estão, segundo os próprios livros, submetidas ao princípio da agradabilidade sonora. Isso quer dizer que, em alguns casos, é possível renunciar às poucas regras enunciadas em virtude de uma sonoridade mais natural e agradável. Para entendermos as regras, vamos compreender alguns conceitos. Infinitivo é o verbo no seu estado natural, terminado em ar, é ou ir. E or, no caso do verbo pôr, que vem do arcaico poer. Exemplos: cantar, estudar, vender, correr, partir e as outras coisas. Infinitivo pessoal é aquele que, como o próprio nome diz, se refere às pessoas do discurso. Exemplo: para eu amar, para tu amares, para ele amar, para nós amarmos, para vós amardes, para eles amarem. Infinitivo impessoal é o infinitivo que não se flexiona de acordo com as pessoas do discurso. Fica sempre do mesmo jeito. Chorar, amar, sofrer, resistir e etc. Tomemos como exemplo a frase: a professora ensinou os alunos a estudar. A gramática padrão reza que o infinitivo deve ser flexionado. Por quê? É que essa frase tem dois verbos, ensinar e estudar, cada um com o seu sujeito, o qual é encontrado perguntando-se quem é o verbo. Quem ensinou? A professora é o sujeito. Quem estudou? Ou melhor, quem estudar? Os alunos é o sujeito. Como o verbo estudar corresponde ao sujeito alunos, deve acompanhar, pela regra de concordância, o verbo sempre concorda com o sujeito. Viu só? Essa é uma das principais regras do infinitivo. É notório que, se os dois verbos possuírem o mesmo sujeito, o infinitivo será impessoal. Elas devem repor as energias. Quem deve? Elas. Quem repor? Elas. Elas devem reporem. Perceba aquele princípio que eu disse no começo da aula. Quando eu digo e a frase parece que não encaixa bem, que não soa bem, ela não está eufônica, isto é, o som não está agradável. Então veja lá, elas devem reporem as energias, fica estranho. Muito cuidado, tá, gente? O princípio da eufonia deve ser usado apenas nesse caso e no caso de próclise, ênclise e mesóclise. Quando se tratar de outras coisas, às vezes não é eufônico, mas é correto de acordo com a gramática, como por exemplo, gravidez, gravidezes. O plural de gravidez é gravidezes. Não é eufônico, não soa bem no ouvido, mas é o que a gramática nos ensina. Continuando aqui então. Detalhe importante, se o verbo
introduzido por preposição, principalmente a, sem, com, em e de, estiver no início da frase, preferir-se-á o infinitivo flexionado, mesmo que tenha o mesmo sujeito do outro verbo da frase. Se comerem, ficarão desnutridos. Por eufonia, no entanto, pode-se manter o infinitivo não flexionado, principalmente quando o verbo vier depois do sujeito. Ficarão desesperados ao encontrar o pai. A professora mandou os alunos estudar ou estudarem. Pode-se usar o infinitivo pessoal ou impessoal. Atente! Os verbos mandar, fazer, sentir, deixar, ouvir, ver, etc., quando seguido de sujeito de um verbo no infinitivo. Nesse caso, o infinitivo pode flexionar-se ou não. Veja só. Você deixou as meninas brincarem? Ou você deixou as meninas brincar? O verbo deixar mais o sujeito as meninas, mais o verbo infinitivo brincar ou brincarem. Outros exemplos. Todos os deputados ouviram aquelas crianças gritarem ou gritar. Veja, os bois morrerem ou morrer. Se o sujeito do verbo no infinitivo for o pronome oblíquo, o, a, os, as, me, te, se, nos, vos, o infinitivo obrigatoriamente será impessoal, não flexionado. Exemplo, eu os vi morrer. Quem morrer? Os, que substitui os bois. É o sujeito. Você já as deixou brincar e não nos deixeis cair em tentação, etc. Aconselha-se, no entanto, que o infinitivo seja flexionado quando a ação for reflexiva, sai do sujeito e volta a ele. Recíproca, troca de ações entre os seres. Ou passiva, o sujeito sofre uma ação. Vi-os ajoelharem-se perante a mim. A ação de ajoelhar residiu no próprio sujeito. Deixamos os garotos se olharem. Um olhou para o outro, troca de ações. Deixamos as moedas se gastarem. As moedas serem gastas. Veja que as moedas sofrem a ação de serem gastas. Aliás, sempre que estiver na voz passiva, o infinitivo será flexionado se o sujeito for plural. Os trabalhos a serem feitos estão na mesa. O trabalho a ser feito estão na mesa. Veja que fica esquisito, não é? Quando se quiser enfatizar que o sujeito da ação é indeterminado, não se sabe quem é ou não se quer revelar, o infinitivo é flexionado. Exemplo, ouvi falarem mal de você. É bastante frequente também a construção de locuções. Locução em gramática é o mesmo que duas ou mais palavras desempenhando o papel de uma. Com os verbos continuar, estar, começar, acabar, tornar, etc. Mais preposição a ou de, mais verbo no infinitivo. Exemplo, elas começaram a chorar. Nossos primos acabaram de chegar. Vocês continuarão a nos provocar? Como se pode observar, o infinitivo não é flexionado nesse caso. Na verdade, ele já foi discutido, pois trata-se de verbos que possuem o mesmo sujeito. Quando o infinitivo complementar adjetivos, fácil, difícil, bom, disposto, cansado, etc., também não será flexionado. Veja lá. Que exercícios difíceis de resolver? Os soldados estão dispostos a morrer pela pátria? Então, para a gente ilustrar tudo aquilo que a gente viu, vou cantar aqui uma canção do grande Gonzaguinha, chamada O Que É, que é um bom exemplo de uso do infinitivo nos textos. Um pequeno detalhe. As pessoas às vezes me questionam: ah, Alexandre, você canta mal, você não é cantor profissional, coisas assim. Bom, deixa eu falar duas coisas aqui bem rapidinho. Primeiro, eu sou cantor profissional, sim. Já tenho uma banda e, na verdade, a voz às vezes e o violão não ficam muito bons na gravação, porque eu gravo no mesmo take. O mesmo microfone que eu uso para voz, eu uso para voz e violão. Então não há uma preparação, não há todo um trato que o som deve ter. E eu uso
esse hábito de cantar para ilustrar as aulas, primeiro, para poder ter aquele recurso psicológico e didático de fixação. E segundo, porque muitos colegas meus professores pedem dicas de que música trabalhar em sala de aula para determinado conteúdo, para determinado tema. Então isso eu faço com todo carinho para esses. Aqueles que infelizmente não gostarem, façam o seguinte: agora pulem aí uns 30 segundos e vejam só o final da aula, ok? Então vamos lá. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Muito bem, grande Gonzaguinha. Então, vai aqui os agradecimentos ao site vestibulandia.com, meu amigo Merck, grande professor de Física, Química e Matemática, que todos os dias me ensina alguma coisa dessas disciplinas e me ensina também a melhorar mais ainda as aulas. Ao site uol.com.br Educação, o site Brasil Escola e outros tantos colegas, professores e alunos por esse Brasil todo que entram em contato comigo e se importam em mandar um e-mail, em mandar uma sugestão, mandar uma dica, mandar uma crítica, enfim. Muito obrigado a todos esses. Eis aí os dados de contato. Não tenham pudores em entrar em contato comigo. É muito bom, é muito interessante que isso aconteça. E para ficar por dentro das novidades, seja meu seguidor no Twitter e não tenham medo nem vergonha de divulgar todo esse material, porque esse material é todo ele sem nenhum direito autoral, sem nenhum copyright, pode ser usado e distribuído à vontade. Ok? Muito obrigado e até a próxima.